Você já parou para pensar no que aconteceria se o mundo, como conhecemos realmente, chegasse ao fim? Não apenas uma catástrofe local, mas algo global, algo que mudaria tudo. Em cada canto do planeta, diferentes culturas e religiões têm suas respostas, mas existe um livro que é conhecido por ser a fonte das respostas mais poderosas: a Bíblia. E se te disséssemos que o fim do mundo não é só sobre destruição? E se ele for, na verdade, o início de algo novo, algo glorioso? O que as profecias realmente significam para nós hoje, em um mundo tão agitado e incerto? Hoje vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre o fim do mundo e como essas profecias ainda podem transformar nossas vidas. Fique até o final para entender o que muitos temem e o que outros esperam com esperança. Prepare-se para uma jornada através dos mistérios mais profundos da fé, onde destruição e redenção andam lado a lado. E a pergunta é: você está pronto para o que está por vir? O fim do mundo é um tema que tem fascinado a humanidade ao longo da história. Como será o fim dos tempos? Quando acontecerá? A Bíblia, por meio de várias profecias e visões, nos oferece uma perspectiva única sobre o que está por vir. Mas o fim do mundo, de acordo com as Escrituras, não é apenas sobre destruição, mas sobre a vitória de Deus, a transformação do mal em bem e a promessa de um novo começo para a criação. Hoje vamos explorar as profecias bíblicas, especialmente de livros como Apocalipse, Daniel e os ensinos de Jesus em Mateus. Embora o fim do mundo tenha sido motivo de medo e incerteza, as Escrituras nos mostram um futuro de esperança, onde o reino de Deus será finalmente estabelecido para sempre. Capítulo 1. As profecias de Daniel, o fim dos reinos e a vitória final de Deus. O livro de Daniel, um dos primeiros livros proféticos, apresenta visões que descrevem a ascensão e queda dos grandes impérios da terra. Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho sobre uma grande estátua composta por diversos metais: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Cada metal representa um império: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e o barro, a fragilidade dos impérios que surgem no final. Mas, no final do sonho, uma pedra não cortada por mãos humanas destrói a estátua e se torna uma montanha que enche toda a terra. Essa pedra representa o reino de Deus, que destruirá todos os impérios humanos e reinará para sempre. Daniel 2, versículo 44. Naqueles dias, os reis de Deus estabelecerão um reino que nunca será destruído, nem será deixado a outro povo. Ele despedaçará e consumirá todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. Reflexão. Este é um lembrete poderoso de que, por mais que os impérios humanos pareçam fortes, eles são passageiros. O reino de Deus não passará, será eterno. Em tempos de instabilidade política e econômica, essa verdade nos dá uma base firme para confiar que, no final, Deus reinará sobre tudo. O Filho do Homem e o Reino Eterno. Em Daniel 7, encontramos uma visão ainda mais impressionante. 4 bestas saem do mar, representando impérios que dominarão a terra. Mas no final, vemos um como Filho do Homem vindo nas nuvens. Ele é apresentado diante de Deus, recebe domínio e glória, e seu reino será eterno. Esta figura do Filho do Homem é frequentemente associada a Jesus, Cristo no Novo Testamento, especialmente quando ele se apresenta nas Escrituras como aquele que virá em glória para governar sobre todas as nações. Daniel 7, versículo 13 e 14. E eis que nas nuvens do céu vinha um como o Filho do Homem, e ele se dirigiu até o ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio, glória e um reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem.
Reflexão. Esse reino eterno que Daniel descreve é a culminação das promessas feitas por Deus. Jesus, o Filho do Homem, não só inaugura esse reino, mas ele é a garantia de que, apesar das dificuldades que enfrentamos agora, o governo de Deus será absoluto e perfeito. Capítulo 2. Apocalipse, a revelação do fim e a batalha final. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, descreve uma série de visões do fim do mundo, sendo uma das mais famosas a abertura dos 7 selos. Cada selo aberto pelo Cordeiro de Deus, que é Cristo, traz consigo uma série de juízos sobre a terra. O primeiro selo revela um cavaleiro montado em um cavalo branco, que representa conquistas e conquistas militares. O segundo selo traz um cavaleiro em um cavalo vermelho, simbolizando guerra e assim por diante, até que o último selo seja aberto, revelando os grandes juízos de Deus. Apocalipse 6, versículo 1-2. E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo com voz de trovão, Vem! E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco. E lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Reflexão. Essas catástrofes podem parecer assustadoras, mas elas têm um propósito: mostrar que o mal será derrotado e que o poder de Deus é absoluto. O Apocalipse nos lembra que Deus está no controle de tudo, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem fora de controle. A besta e o anticristo. Em Apocalipse 13, vemos a ascensão da besta, que representa o anticristo, um ser de poder maligno que se opõe a Deus. Ela tenta enganar as nações e forçar todos a adorá-la. A besta será a figura central do governo do mal no final dos tempos, sendo uma expressão do poder maligno e da oposição a Deus. Apocalipse 13, versículos 5-7. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes palavras e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir durante 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Reflexão. O anticristo não será eterno. Ele governará por um tempo, mas sua derrota já está garantida. Este é um lembrete de que, por mais poderosos que sejam os inimigos de Deus, eles são temporários, e a vitória final será de Cristo. O julgamento final. Em Apocalipse 20 vemos o julgamento final. Neste julgamento, todos serão ressuscitados e julgados conforme suas obras. Aqueles que não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Mas os justos, aqueles que seguiram a Cristo, serão recompensados com a vida eterna. Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus. E livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Reflexão. Este julgamento final é uma oportunidade para refletirmos sobre nossas ações. Nossas escolhas têm consequências, e somos chamados a viver de acordo com os princípios de justiça, amor e fé que Cristo nos ensinou. O julgamento final é uma chance de ver a justiça de Deus sendo plenamente realizada. Capítulo 3. O sermão profético de Jesus. Como viver até o fim. Em Mateus 24, Jesus descreve os sinais do fim dos tempos. Ele nos alerta sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes e perseguições. No entanto, ele também nos ensina que esses eventos são apenas o início das dores. Não devemos entrar em pânico, mas devemos estar vigilantes. Mateus 24, versículos 6-7. E ouvir-se-ão de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Reflexão. As dificuldades que enfrentamos no mundo são apenas sinais do que está por vir. Em vez de nos desesperarmos, devemos nos preparar espiritualmente, viver com fé e confiança em Deus. O fim dos tempos não é uma razão para temer, mas uma oportunidade para fortalecer nossa fé e dedicação a Cristo. O julgamento final, a separação das ovelhas e das cabras. Em Mateus 25, Jesus fala sobre o julgamento final, onde ele separará as ovelhas justos das cabras ímpios. O critério para essa separação será a prática do amor ao próximo, a compaixão e a justiça. O julgamento será baseado em como tratamos os necessitados, os aflitos e os doentes. Mateus 25, versículo 34-40. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Reflexão. O julgamento não será apenas sobre nossas crenças, mas sobre nossas ações. Devemos viver com um coração de compaixão e serviço, lembrando que cada ato de bondade para com os outros é um reflexo do nosso amor por Cristo. O fim do mundo e a esperança em Cristo. No fim das profecias, não é apenas a destruição que nos aguarda, mas a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo. A Apocalipse 21 nos mostra um mundo onde não há mais dor, morte ou sofrimento, mas apenas alegria e paz. Apocalipse 21, versículo 1, 4. Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa, adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Reflexão final. O fim do mundo não é algo que devemos temer. Em Cristo, temos a esperança de um futuro de restauração, onde viveremos com Deus em um novo mundo. Nossa missão, até esse dia, é viver com fé, esperança e vigilância, sabendo que, embora o mal esteja presente no mundo, a vitória final será de Deus. Este é o grande consolo que encontramos nas profecias bíblicas sobre o fim do mundo. Não é um fim, mas um novo começo. Que possamos viver com fé e esperança, confiando que Deus está no controle de tudo e que, no final, Ele fará novas todas as coisas. Até lá, que a nossa vida seja uma reflexão do amor e da justiça de Cristo, até que Ele volte. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada sobre o fim do mundo, segundo as profecias bíblicas. Esperamos que este vídeo tenha trazido mais clareza, esperança e, acima de tudo, a certeza de que o reino de Deus é eterno e que, em Cristo, temos a promessa de um futuro glorioso. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e espalhar a palavra de esperança e fé. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de mais vídeos como este e, se você acredita que essa mensagem pode ajudar outras pessoas, compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir e até a próxima. Que Deus abençoe a todos.